é o firme fundamento de tudo que se espera e não se... Não é liberto, porque tudo que nós precisamos está na Bíblia. Tudo está na Bíblia. E eu fiquei falando, Deus, por quê? Eu lavando louça, hoje resolvi lavar minha casa, né? Eu quando quero lavar, eu jogo água e saio puxando tudo. E eu lavando e falando com Deus. Falei, Senhor, por quê? Né? Aí hoje eu recebi algumas mensagens, algumas pessoas falando comigo. E aí nessas perguntas, nessas mensagens, Deus falou, tá aí, por quê? Você tem a resposta. Todos vocês aqui desejam crescer espiritualmente, sim ou não? Você tem uma Bíblia em casa? Ou com você aí? Tenho, pastora. Essa Bíblia, ela fechada, ela não vai te dar nada. Nada, 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 vezes nada. Você pega a Bíblia e lê aquele versículo, pastora, aí tem gente que quer justificar, né? Ah, não, mas eu leio. Você lê a Bíblia, extraindo dessa Bíblia o conhecimento, ou você lê a Bíblia somente para ter desencargo de consciência, dizendo, hoje eu li a palavra. Porque se você lê para ter conhecimento, a Bíblia diz, conhecereis a verdade, João 8:32, pode colocar aí na tela, conhecereis a verdade, o que a verdade faz conosco? Conhecereis a verdade faz o que conosco? Por que tem gente dentro da igreja aprisionado? Aprisionado com pânico, aprisionado com ansiedade, aprisionado com angústia, com depressão, aprisionado com mágoa, ressentimento, aprisionado com ódio, não consegue perdoar, não consegue liberar perdão para aquela pessoa que feriu, que machucou. Por quê? Porque não conhece, tá? E aí, por que tem dentro das igrejas pessoas doentes, pessoas com problema financeiro, pessoas devendo, pessoas que estão com raiva do marido, da esposa, com raiva do pai, da mãe, com raiva do patrão, com raiva do vizinho? Mas se conhecereis a verdade nos liberta, por que nós estamos aprisionados debaixo do jugo de Satanás? Porque a pessoa que ela não é guiada pela palavra, ela é guiada por quem? Pelo diabo, pelos sentimentos malignos. Quando eu não sou guiado pela palavra, não é a palavra que é a minha luz, não é a palavra que vai me dar orientação, então eu sou guiada ou pelos meus sentimentos, que é o homem natural, ou pelo homem carnal, que é carnal é as obras da carne, prostituição, mentira, engano, ou eu sou guiado pelo Espírito. Qual homem você é? Qual mulher você é? Carnal, natural, que é o nosso sentimento, carnal, que é as obras da carne, prostituição, mentira, fofoca, que é ação maligna, ou eu sou guiado pelo Espírito e a verdade. Porque quando chegam os momentos de adversidade na minha vida, eu vou saber quem está me guiando. Por exemplo, se alguém fala mal de mim, eu vou tomar satisfação, eu vou lá, vou falar, eu quero mostrar no preto no branco. Isso daí é o quê? É carnal. Não tem palavra no coração. É a carne que está falando. Então eu preciso, não é nem o homem natural, é o homem carnal, guiado por Satanás, controlado pelos sentimentos carnal, que é o quê? As obras da carne. Tem a diferença, natural, carnal e espiritual. O espiritual é aqueles que são guiados pelo Espírito. Só que hoje, infelizmente, a gente vê dentro das igrejas pessoas guiadas pelos sentimentos. Não vou nem falar do homem natural, vou falar do homem carnal mesmo. E não deixa ser guiado pelo Espírito. Mas como que eu serei guiado pelo Espírito se eu não tenho conhecimento da palavra? E aí vamos lá em 1 Pedro, vamos lá, 1 Pedro. Eu perguntei, quem quer crescer espiritualmente? O que vocês me responderam? Já agora não vamos falar mais não. 1 Pedro, capítulo 2, eu já falei sobre esse assunto, mas eu vou repetir de novo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz o quê? Deixando, pois, toda malícia, e o que mais? Engano,
fingimento, inveja e toda sorte de maledicência. Aí ele fala assim, olha, deixa tudo da carne. Tem que deixar tudo, igreja. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa deixar o quê? Tudo que é envolvido a carne, tudo que é envolvido o homem natural. Agora eu tenho que crescer espiritualmente. Paulo diz, aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo na minha vida. Igreja, como 2 mais 2 é 4, se você não buscar o crescimento da palavra, você vai ser uma pessoa depressiva, você vai ser uma pessoa medrosa, você vai ser uma pessoa cheia de mania do mundo. Ai, porque eu senti tal coisa, o que a senhora acha, pastor? Não acho nada. Eu não acho nada. Você tem que orar e repreender e cancelar. Se você sentiu, pastor, eu estou sentindo que não, manda embora. Aprenda, você precisa crescer na palavra. Ele está dizendo, você quer crescer? Ele diz assim, desejai ardentemente como meninos recém-nascidos, o puro leite, o quê? Espiritual, para o quê? Por ele, o quê? Para por ele, o quê, igreja? Crescer para a salvação. O que é salvação? Já falei aqui. Ah lá, na minha Bíblia, por ele vos seja o que? Dado o crescimento para a salvação. Igreja, deixa eu falar uma coisa para você, vou deixar uma pergunta para você. Se Jesus voltar hoje, você está salvo? Se a trombeta tocar hoje, se Jesus vir buscar a igreja hoje, você está salvo? Porque a salvação vem pela fé. E a fé vem como? Pelo conhecimento da palavra. A salvação pela fé. E a fé vem como, Ângela? Vem pelo conhecimento da palavra. Se eu não tenho conhecimento da palavra, eu nem sei se eu serei salvo. Aí eu tenho medo da morte, mas se eu morrer, não. Quem já sabe, quem conhece a palavra, não tem medo da morte. Porque quem tem o conhecimento tem a fé da salvação. E a fé da salvação te leva o quê? A crer que daqui, você fechando os olhos, você vai abrir do outro lado em Cristo Jesus, sem problema nenhum. Agora, quando o crente ele tem medo de morrer, é sinal que ele ainda não tem a salvação. Ele não tem a fé para ser salvo. Se você não tem a fé nem da salvação, muito menos a fé para cura. Muito menos a fé para cura. A fé para libertação, eu não vou nem falar de doença. Eu vou falar de crises que as pessoas têm enfrentado, crise emocional, pessoas que estão aí com problema de crise do pânico, crise de ansiedade, né? Acorda com o coração acelerado, parece que vai morrer. Por quê? Porque não deseja, olha aqui, vamos lá, versículo 2. Desejar ardentemente, como menino. O bebê, quando é recém-nascido, o que ele busca? Não é o seio da mãe para amamentar? Sim. Hoje em dia, infelizmente, as mães não querem mais amamentar, mas tudo bem. Mas vão ficar ainda no velho ensinamento. A criança procura o quê? O seio da mãe para amamentar, porque ele deseja o leite materno. Assim como uma criança deseja o leite da mãe, nós, como filhos de Deus, como que nasceu de novo, somos nova criatura, eu tenho que desejar ardentemente o crescimento espiritual. E a salvação, igreja, não é só aquele dia que você vai fechar os olhos e vai morar lá no céu, não. A salvação começa do dia que você confessou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Que salvação é essa? Eu sempre falo, é um pacote. É mesmo quando você vai viajar, você compra um pacote, hotel, translado, você tem tudo lá dentro. Café da manhã, almoço, janta, até o espetinho de camarão na praia você tem direito. Não tem, né? Mas a gente vai falar que tem. Você tem direito do quê? De tudo. Do tudo o quê, pastora? Cura, libertação, restauração, prosperidade, vida abundante. Você tem direito de tudo, igreja.
Aí você vê cristão, pastor, eu não sei o que eu faço, a minha vida financeira, pastor, eu não sei o que eu faço, minha vida não anda, meu casamento não está bem, e não sei o quê. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento. A Bíblia diz, o meu povo, que somos nós, sofre, porque lhe falta o quê? O conhecimento. Sem conhecimento não tem crescimento. Sem crescimento não tem fé. Não tendo fé, a sua fé não tem voz. Você sabia que a sua fé tem voz? Se você não leu ainda, leia, estuda, para você aprender. Você viu aí? A nossa fé tem voz. E quando é que a nossa fé tem voz, pastora? A nossa fé tem voz quando nós conhecemos o que? A palavra do Senhor, quando nós nos apresentamos. Vamos lá em Isaías, para você ver que a sua fé tem voz. Tudo é na Bíblia, igreja. É por isso que tem gente aí sofrendo, abatido, desanimado, endividado, acorda de madrugada, não consegue dormir, insônia. Pastora, eu vivo uma vida sofrida, uma vida amarrada, o inimigo tem prevalecido porque você não conhece a palavra. A Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, Isaías 43, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. Olha, versículo 26, Isaías 43, versículo 26, procura lembrar-me, entremos junto, quem? Você e Deus. Você tem que entrar junto com Deus. Se você não conhece a palavra, vamos dar um exemplo aqui, você está passando problema financeiro, mas você não estuda sobre finanças, você não sabe o que Deus fala. Você sabia que na Bíblia fala mais sobre finança do que santidade? Sabia disso? Sabia disso, igreja? Aí vocês não sabiam. Mas a Bíblia fala mais de prosperidade do que santidade. Vocês estão vendo aí? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. O meu povo vai ser destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Então, quando eu não tenho conhecimento, preste bem atenção. Conhecimento gera em nós o quê? A fé. Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Então, quando ele fala aqui, que a minha fé tem voz, olha aqui, procura lembrar-me, entremos, o que ele fala? Deus é esquecido? Deus está dizendo assim, lembra da palavra. Quando ele fala, procura lembrar-me, ele está falando assim, Maria, você tem que falar da palavra, não tem que ficar lá chorando, ai Deus, eu que miserável que eu sou, eu nasci nesse mundo para sofrer, e você fica lá lamentando. Deus não vai entrar em juízo com você. Quando é que Deus entra em juízo com você? Quando você fala da palavra, quando você dá voz à sua fé. A sua fé. Ele está dizendo, vamos lá, versículo 26. Procura lembrar-me, entremos junto em juízo. Apresenta as tuas razões, para que eu possa o quê? Justificar. Eu não sei sobre cura, eu nunca estudei sobre cura, eu nunca estudei sobre prosperidade, eu nunca estudei sobre família, eu nunca estudei sobre uma vida abundante, eu nunca estudei sobre nada, e aí eu fico lá, Deus, olha lá para o meu marido, olha lá para a minha vida financeira, olha aqui para a minha saúde. Deus está dizendo, eu quero que você lembre, mas não para lembrar Deus, para lembrar você das promessas que Deus fez para você. Deus já deu a promessa, lá em Coríntios diz, 1:20, que ele já tem um sim e um amém da sua promessa. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer a promessa. Se você me solta aqui ainda em Sinop, eu não conheço muita coisa ainda. Por quê? Porque ainda para mim, aqui muita coisa é novo, eu não sei ainda me locomover. Lá em Sorriso, eu já sei, eu fiquei lá 2 anos, e a cidade é menor, eu sei ir para o bairro Rota do Sol, eu sei ir para lá Santa Clara, Santa Bárbara, e Santa todo mundo lá, e pronto, eu sei ir. Se me soltar lá, eu consigo chegar ao destino que eu quero. Agora, aqui, eu não sei por quê, porque ainda eu não conheço. Sabe por que você nunca chega no seu objetivo? Porque você não conhece a Escritura. Porque você não tem a meditação da palavra. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Não quero que vocês me respondam, só perguntar. Todo mundo aqui tomou café da manhã? Olha lá. Sim, pastor.
Eu não tomei. Não, tomei o café, só café sem açúcar, mas tomei. Por quê? Porque o corpo físico precisa do quê? Do alimento, das vitaminas. Aí eu quero perguntar para você, agora eu não quero que você me responda, nem balança a cabeça. Quem aqui hoje meditou na palavra, se alimentou? Quem alimentou? Sentou, um caderninho, a Bíblia e a caneta. E extraiu, porque não é só você ler um versículo, você tem que extrair o alimento. O que aquela palavra falou com você naquele dia? O que aquela palavra alimentou o seu coração de manhã? Porque tem que ser de manhã, porque depois da noite você já passou por todas as lutas, não resolve mais. O que você fez? Você alimentou o seu espírito hoje? Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, uma boa parte vai levantar a mão e falar, pastor, eu nem peguei na Bíblia hoje. Nem alimentei da palavra. Pois é, aí eu quero perguntar para você, se chegar uma luta hoje, você tem força para vencer essa luta? Fala para mim, não. Por quê? Porque você não alimentou o seu espírito com o conhecimento da palavra do Senhor. Então, quando o Senhor fala, procura lembrar-me, Ele está dizendo, falar com você alguma coisa, você vai chegar diante de mim, Deus falando, você vai chegar diante de mim, conhecendo a palavra. Pastor, eu estou passando, Deus, eu estou passando por lutas financeiras. Senhor, a tua palavra me garante. O Senhor falou na tua palavra que o Senhor é o Deus que supre todas as minhas necessidades. Eu tenho sido fiel no dízimo, na oferta, e Você vai lá lembrar. Mas não lembrar Deus, lembrar você das promessas que Deus fez. Então, está dizendo, lembra-te. Faz favor, lembra eu. Para seu espírito ser polido, para que você possa tomar posse da terra prometida, para que você possa comer do melhor dessa terra, para que você possa viver tudo aquilo que eu já conquistei na cruz. Igreja, hoje eu estava ouvindo uma mensagem do missionário, missionário falando, eu não me lembro o versículo, mas ele falou que nós cristãos não podemos ser envergonhados pelo inimigo da nossa alma. Aí tem cristão que está aí passando luta, ferrada, passando miséria, passando fracasso, Energisa que chega, corta a luz, é a água de Sinop, aprendi, corta a água daqui, é o IPTU que chega, é a sogra que bate na porta para cobrar, e fulano que chega. Por quê? Porque não conhece. Não tem o conhecimento. Ele está dizendo, olha, vamos entrar, vamos lembrar junto em juízo, apresenta as tuas razões para que eu possa o que justificar. Agora, como que Deus vai justificar você? Se você não entra com Ele em juízo, você e Deus, com a palavra. Como que Ele vai justificar você, se você não tem o conhecimento da palavra? Quer crescer espiritualmente? Eu fiz essa pergunta no começo. Quem quer crescer espiritualmente? Para você crescer, você precisa se alimentar da palavra. Assim como a nossa carne precisa da comida, assim também nosso espírito precisa do alimento espiritual. Precisamos, igreja, para não sermos confundidos, mas tem mais coisa ainda. Vamos lá, Hebreus capítulo 4, vamos lá, versículo 2. Pastor, eu preciso crescer, eu preciso vencer a depressão, vencer a opressão, vencer a miséria, vencer o fracasso, vencer a doença, vencer a diabetes, vencer a pressão alta que está em mim, vencer essa dor do joelho, vencer esse problema que eu tenho na coluna. Igreja, nós precisamos. Jesus disse, eu vim para que tenha vida e tenha vida o quê? Não é abundância nada, é tudo escassez. Terra seca. É terra seca? É terra seca, igreja? E por que os crentes estão passando por terra seca? Por que os crentes estão enfrentando lutas? É a palavra. Eu falava com uma pessoa hoje, eu falei, olha, igreja, oração de pastor liberta dos demônios. A pessoa manifesta, a gente ora, manda o mal embora. Mas se a pessoa sair daqui dessa porta,
ela voltar a prostituir, a roubar, matar, usar droga, usar álcool e fazer tudo que não presta, é porque ela não abriu o coração para a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A pessoa ser liberta, ela precisa abrir o coração para que a palavra entre e quebra as cadeias, os grilhões, as portas de bronze, os ferrolhos. O que liberta o homem? A oração do pastor. O pastor Carlos falou aquele dia aqui, né? Coloca sal grosso, não resolve nada. É a palavra. Conhecereis a verdade me libertará. Então eu preciso conhecer a verdade, para que as cegueiras espirituais, para que as escamas dos meus olhos caiam e eu possa viver uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé que vence as artimanhas de Satanás. Olha o que diz aqui. Hebreus, que eu falei, 4:2, né? Olha aqui como nós precisamos, igreja. Por que tem gente sofrendo dentro da igreja? Pastora, eu estou sofrendo, minha vida está tudo amarrada. Está amarrada por quê? Vamos lá. Versículo 2. Hebreus 4:2. Pois também a nós foram anunciado o quê? As boas novas. Palavra. Como a eles, mas a palavra que ouviram nada lhe aproveitou, visto não ser acompanhado naqueles que ouviram. Ouviu. Como muitos estão ouvindo a palavra, mas estão doentes, estão cansados, estão abatidos, estão desanimados, estão aí parecendo que morto-vivo. Por quê? Porque ouve, vamos lá, coloca aí no telão, por gentileza, na tela da televisão, que diz o quê? Pois também nós foram anunciados, as boas novas, como para mim, para você, para todos nós. Mas a palavra que ouviram nada lhe aproveitou, visto não ser o que acompanhado pela fé. Mas pastora, peraí. Se a fé vem pela palavra, Romanos 10:17, porque muitos estão sentados, estão escutando, mas não estão dando ouvido à palavra. A Bíblia diz, vamos lá, primeiro esse aí, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. O que é ouvir, igreja? Dar uma atenção de vida a essa palavra. Deixa eu falar uma coisa para vocês, e estou falando eu. Se você tem uma memória exemplar, parabéns, porque eu não tenho. Igreja, eu não vou para a igreja, eu não vou para uma reunião de pastor, até essa reunião que o pastor faz com a gente, de lá online, a gente faz tudo com caderno, anotado. Tem pessoas que nem Bíblia traz na igreja. Cadê a Bíblia? Cadê o caderno da anotação? São pessoas que às vezes, o quê? Eu conheci uma pastora. Hoje ela é pastora, mas quando eu conheci ela não era pastora, ela fazia a grade lá em Cuiabá, ela anotava tudo, chegava em casa, ela gastava não, ela investia tempo, 2 horas estudando tudo que foi dado no curso da grade. Eu quero ver se tem aluno hoje assim, aplicado desse jeito. Pega a apostila, às vezes só no dia de vir, quinta-feira, põe embaixo do braço. Sábado, embaixo do braço. Sábado à tarde, embaixo do braço. Mas não examina a escritura, não busca a igreja. Quem sai no prejuízo? É o pastor ou é você? Quem que sai no prejuízo? O pastor ou você? Responde para mim, agora eu quero a resposta. Quem sai no prejuízo? Vocês. É por isso que você vê gente caindo, tropeçando. Você vê gente aí vivendo uma vida de sofrimento, envergonhando o evangelho. O missionário falou, nós não podemos envergonhar a igreja. Nós temos que viver a palavra, examinar a escritura, buscar a palavra. Por quê? Vamos lá. Salmo 119, versículo 105. Vamos lá. Por quê, pastor? Porque a Bíblia é clara quando diz que ela é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Nós temos que trazer a palavra, igreja. Por que tem muita gente errando? Por que tem muita gente pecando? Por que tem muita gente fraco? Por isso que tem muita gente abatida, desanimado, pessoas odiando um ou outro. Olha o que diz 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés. Sabe o que é lâmpada? É orientação. Igreja, eu admiro pessoas que tomam a decisão sem consultar a Deus, sem orar. Sem buscar Deus, sem se
posicionar. Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me dá a resposta. Eu quero a resposta que vem do alto. Não quero do meu coração, não quero que um acha, tu acha, não. Eu quero o que vem do Senhor. Por quê? Porque aqui ele está dizendo, olha, lâmpada para os meus pés. O que é essa lâmpada? Orientação, igreja. É a tua palavra, luz para o meu caminho. O que é essa luz? A luz mostra o quê? A direção. Quando eu cheguei, não estou falando mal, vou comentar. Quando eu cheguei aqui, eu estranhei, acompanha ela, dona Rosa, conversa. Eu estranhei que nos cultos aqui ficava escuro, né? Você sabe melhor que eu. Aí eu cheguei um dia, subi e falei, ué, Jesus, o que é isso? O pastor Carlos tirou uma onda com a minha cara, falou, hoje eu vou fazer o culto na boate da Laís. Você dentro de uma boate, você consegue enxergar a luz apagada? Consegue? Eu não sei, porque eu nunca fui em boate. Então, deve ser que não, né? Se a luz está apagada, não consegue. Quantos estão com a mente em trevas, coração em trevas, porque não tem a luz da palavra? Porque é a luz da palavra que vai o quê? Me conduzir. Pastor, eu não sei que caminho tomar, não sei que rumo tomar, eu não sei o que fazer. Não sabe? Não sabe? Porque está te faltando palavra. Ele está dizendo aqui, olha, lâmpada, o que vai me dar orientação. Eu vou orar, Deus vai me orientar. E o que mais? É a tua palavra. E luz para o meu caminho. É a luz que vai mostrar a direção. O que eu tenho que fazer? Como eu devo fazer? Você lembra de Davi? Davi falava para Deus assim, Deus, se o Senhor for comigo, eu irei. Se o Senhor não for, eu não vou subir. Pode ir, Davi. Davi tinha o quê? A direção de Deus. Eu vou se o Senhor for. Se o Senhor não for, eu não vou. A direção de Deus, igreja. Não tome decisão sem a direção de Deus. Não faça nada sem orientação, sem buscar de Deus, dizendo, Senhor, eu preciso, eu conheço a Tua palavra, eu quero andar na luz da Tua palavra, eu quero meditar na Tua palavra de dia e de noite, Senhor. Nós precisamos, porque senão o que vai acontecer? João 8, vamos lá, João 8. Muitos estão dizendo, pastora, eu estou cansado, eu estou desanimado, eu estou abatido, eu não aguento mais, eu vou desistir de tudo. A boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio da palavra, você vai falar conforme a palavra. Se o seu coração está vazio, você vai falar das coisas que estão no seu coração. Estou triste, estou angustiado, estou abatido, desanimado. Às vezes você está passando por luta, passando por um momento de dificuldade, Deus quer que você cresça. E como que você cresce? Com a palavra. Como que você vai vencer o gigante? Se você não tem a pedra é o quê? A palavra. Como que você vai derrubar o gigante da doença, da miséria, do fracasso, da tristeza, da depressão, da opressão, do síndrome do pânico, sei lá do quê? Se você não tem a palavra, como é que você vai fazer? Não vai, porque você não tem a palavra. Então, quando eu falando para ela, falei, você vai alcançar lugares maiores, mas para você alcançar lugares maiores, você tem que passar por essas lutas para você vencer, e você vai o quê? Fortalecer a sua fé, igreja. Mas não, pastor, o negócio está difícil, não consigo, babá. É porque você não tem a palavra. Vamos lá, João 8, eu falei já, 37, e agora eu quero fazer outra pergunta. Qual hóspede que mora no seu coração? É Jesus? Não responde não. Ou é seu sentimento? A sua ira, a sua mágoa, sua revolta? Vamos lá? João 8:37 diz o quê? Na sua, na minha, na nossa Bíblia. Sei que sois descendente de Abraão. Contudo procurais o quê? Matar-me, porque a minha palavra, o quê? Não penetra em vós. Igreja, preste atenção, Jesus estava pregava de cura, libertação, perdão de pecado, né? Vai, tua fé te salvou, vai, e não peques mais e tudo mais, né? Só que tinha quem? Os fariseus que não aceitavam a palavra. E outros que também não aceitavam, os doutores da lei. O que aconteceu? Eles tentaram matar Jesus. Jesus ensinava a verdade. O que eles queriam? Matar Jesus. Igreja, quantas pessoas tem dentro da igreja que quer matar o pastor, o pregador, aquele que fala da palavra, aquele que
quer rejeitar a palavra. Só que essa palavra que você rejeita, Jesus está falando aqui, ó, vocês tentaram o quê? Me matar. Se você não aceita a palavra do seu coração, você rejeita a palavra do seu coração, você está rejeitando quem, igreja? O próprio Deus, o próprio Cristo.